E o Internacional que buscou um outro zagueiro, um zagueiro que inclusive foi campeão da Libertadores ano passado, eliminando o próprio Inter. E no vídeo hoje eu quero te trazer mais detalhes sobre essa situação, quero te falar também sobre o lateral direito Burley, Vitinho, no qual o Inter tinha interesse, inclusive tinha feito uma proposta, e também sobre a negociação no qual o Inter avançou nesta semana. Então, antes de começar esse vídeo aqui com novas informações sobre o Internacional, para a vinheta. Boa tarde, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional e só antes de começar com esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também aqui o sininho de notificações, que é muito importante. Além disso, deixa aqui nos comentários também a tua opinião exatamente sobre o assunto envolvendo o Marlon, zagueiro do Shakhtar Donetsk, no qual o Inter tem interesse, e eu já te faço a pergunta se seria um bom nome para o Internacional. Antes de eu falar sobre o Marlon, quero falar sobre outros assuntos, em especial, primeiro, exatamente sobre a questão de diretor executivo. Desde a demissão do Magrão, que foi demitido ainda na partida contra a equipe do Atlético Paranaense, naquele empate por 2-2, o Inter não tem um cara, um profissional que realmente faz a parte profissional das negociações do Inter. Hoje quem comanda os negócios do Internacional é o CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas, e as partes políticas no Inter, né? Ou seja, com certeza está no presidente Alexis Barcelos, o próprio Barcelos e também o novo presidente de futebol, que é o José Olavo Bisol. O Inter não tem um executivo. E a partir disso eu já te trago uma informação que foi trazida inicialmente pela galera da Revista Colorada, que é sobre André Mazzucco, diretor executivo que estava no Botafogo, passou também pela equipe do Atlético Paranaense e hoje se encontra livre no mercado. O Inter teve, nessa última semana, um bate-papo com ele, aquele famoso cafezinho, para mostrar o projeto do Internacional para o executivo. Ele gostou desse projeto e as conversas já começaram a avançar. O Inter começou realmente, pela primeira vez, desde a saída do Magrão, a avançar no processo pela contratação, de um cara responsável pelas contratações. Lembrando, o Inter não tem um profissional, exatamente neste cargo, desde a demissão do William Thomas, que aconteceu ainda na metade do ano passado. Sobre exatamente esse processo letárgico do Inter, porque é muito lento. Fala, bom, Magrão foi demitido contra o Atlético Paranaense. A gente tá falando de mais de quase 2 semanas que o Inter não tem um diretor executivo em meio a uma janela de transferências que se fecha agora no próximo dia 10 de setembro. E o Inter ainda não tem um executivo e só foi ter um cafezinho nesta última semana. A gente sabe, o processo é muito lento dentro do Internacional e essa é sempre a grande crítica aonde a gente bate na tecla. Mas o fato é, o Inter avançou bastante e espera nos próximos dias realmente avançar a contratação desse executivo. No passo da tartaruga? Sim, mas espera avançar. Outra situação que eu quero trazer também no passo da tartaruga, sobre Vitinho, lateral direito, a busca por um lateral direito. O Bustos, todo mundo sabia. Eu já tinha trazido essa informação para ti há mais de 4 meses. O Inter iria perder o Fabrício Bustos. Só não sabia se ia ser agora na metade do ano, no final do ano e para onde ele iria. Foi pro River Plate por 4 milhões de dólares. Mas todo mundo sabia que o Bustos ia sair do Internacional e todo mundo sabia que o Gumalo ia deixar o Inter já na metade desse ano. E o Inter, de novo, não se antecipou para essas saídas. E até agora, o Inter não tem um lateral direito. Nessa semana, o Inter pretende anunciar um jogador para essa função, mas eu já vinha fazendo um vídeo, inclusive falando para ti, olha, na última sexta-feira o Inter queria anunciar um lateral direito. Não conseguiu fechar com nenhum e nem tá próximo de um. O Inter sofreu mesmo com o Maurício. O Maurício saiu do Internacional antes da abertura da janela de transferências. O Inter só foi contratar o substituto do Maurício depois que foi eliminado da Sul-Americana e da Copa do Brasil, que foi o Bruno Tabata. Se o Tabata estivesse já no Internacional lá atrás, talvez o Inter ainda estaria na Copa do Brasil e talvez o Inter ainda estaria na Conmebol Sul-Americana. Mas isso só o futuro saberia. Sobre o lateral direito, Vitinho, era o principal nome que o Inter queria. Jogador do Burnley, da Inglaterra, jogador de 25 anos. Na atual temporada são 2 jogos, 1 gol, 1 assistência. Lembrando, a temporada inglesa acabou de começar, Ele realmente está no segundo jogo. Não é que ele joga pouco, é que realmente a recém começou. Na última temporada foram mais de 37 jogos pela equipe do Burnley. Mas, pois bem, o Inter tentou empréstimo, não querem, só querem vender o jogador por 8 milhões de euros. E aí vem a informação. Quem está contratando o Vitinho é o Botafogo. Sim, o Botafogo já tá com um baita de um timaço. O Botafogo tem time A, time B e time C e todos certamente fardariam no Internacional. Grande projeto, inclusive, do Botafogo, que obviamente tem muito dinheiro e vai pagar algo em torno de 6, 7 ou 8 milhões de euros.
Flamengo também está interessado na sua contratação, mas a princípio o Flamengo está indo para um outro nome, que é o do Kelvin, que é um lateral direito que atua no CSKA Moscou, que foi campeão da Copa do Brasil em cima do Inter lá em 2019. Era um atleta do Atlético Paranaense. Tá? O Inter, até esse presente momento, ainda não tem um lateral direito encaminhado. O Inter já tentou diversos nomes, né? Eu já falei aqui nas últimas semanas sobre nomes que o Inter tentou, sobre nomes que o Inter sondou, mas também até o presente momento nenhum nome encaminhado. Zagueiro, né? Todo mundo sabe que o Inter no fim do ano vai perder o Robert Renan, vai perder o Vitão. Isso poderia acontecer até na metade desse ano, mas a negociação do Vitão com o Betis não avançou, o Betis tornou seu zagueiro, então o Vitão vai ficar pelo menos até o fim do ano, e o Robert Renan, esse sim deve sair no fim do ano, porque deve voltar para a equipe do Zenit. A partir disso, o Inter está interessado em um zagueiro, mas o Inter não é o único interessado. O Vasco e o Botafogo também têm interesse na sua contratação. Marlon, zagueiro de 28 anos, que estava no Fluminense, foi campeão da Libertadores ano passado com o Fluminense, em cima do Internacional, naquele fatídico jogo. Nessa temporada estava pelo Fluminense emprestado, ele pertencia ao Shakhtar Donetsk. Na metade desse ano o contrato dele terminou. Mesma situação do Vitão, só que diferente do Inter, o Fluminense não conseguiu renovar o contrato dele igual o Vitão fez com o Inter, né? O Fluminense até iniciou tratativas por uma renovação, as partes não chegaram num acordo e aí ele está livre no mercado. É um jogador sem clube nesse momento. O Internacional, Botafogo, o Vasco aqui no Brasil e o Alavés, que é um clube da Espanha, tem interesse na contratação do Marlon. O Marlon é um cara com um bom currículo, passou pelo Sassuolo da Itália, jogou muitos anos na equipe do Shakhtar Donetsk e surgiu muito bem, né, dentro do futebol no próprio Fluminense, aí vendido pro Shakhtar, passa, né, pelo Sassuolo, enfim, é um cara com bastante currículo dentro da Europa e agora, nas últimas temporadas, jogou na equipe do Fluminense devido à guerra da Ucrânia e Rússia. E agora se tornou um agente livre e poderia chegar ao Internacional sem custos. Seria aquele cara para ser, entre aspas, né, o substituto do Vitão ou do Robert Renan, e um cara que viria, né, nos mesmos moldes do que foi o Vitão para o Internacional. Mas, volto a dizer, também nenhuma negociação encaminhada, é o nome que inicialmente, a informação inicial também foi trazida pela revista Colorada, o nome que inicialmente foi sondado pelo Inter, o Inter descobriu valores, e agora que descobriu valores, deve fazer uma proposta. Volto a dizer, processo muito letárgico no Inter, está chegando no dia 19 de agosto, a janela de transferência abriu há quase, vai fazer, né, um mês, sendo que antes da abertura da janela já poderia contratar jogadores, né, só não poderia escrever, mas as contratações poderiam acontecer. Assim como o Palmeiras fez, por exemplo, com o Maurício, né? Contratou antes de abrir a janela, só esperou abrir para escrever o atleta. E ainda assim, o Inter não tem lateral direito, o Inter não tem, por exemplo, um jogador que faça ali a ponta, o Inter não tem um atleta, por exemplo, caso realmente o Vitão ou o Robert Renan saia, e o Inter não tem um lateral esquerdo de confiança, que era, né, também um desejo para o Inter. Mas mais prioridade, né? Além da vinda de um diretor esportivo e a vinda de um coordenador técnico. Laterais. O Inter não tem laterais dentro do seu plantel até esse presente momento, tá bom? Então, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais, grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui!